Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar um sistema novo. A gente finalizou o sistema urinário na nossa última aula e hoje nós vamos começar o sistema nervoso. O sistema esse que é muito bravo. Não é esse nervoso que a gente vai falar. Vou colocar a apresentação para vocês aqui agora e a gente vai começar a estudar esse sistema. Bom, agora vocês já devem estar vendo a minha tela. Essa é a primeira aula, a gente não vai finalizar ele hoje. Ele está carregando. Foi. Então, essa é a primeira aula desse sistema, vai fazer uma introdução e vamos ver uma parte dele. A outra parte a gente vai terminar na semana que vem. Então, quero que vocês imaginem uma situação dessas, né? Você está jogando futebol, por exemplo, na aula de educação física. Não agora, porque agora a gente não está tendo aula de educação física em casa, né? Mas pensa que você está assistindo um jogo, vendo alguma coisa de futebol. Então, uma pessoa que ela está prestes a fazer um gol. Ela está na frente do gol, o goleiro está meio distraído, ela está assim, tudo certinho para ela fazer. Só que, para ela conseguir marcar o gol, conseguir colocar a bola lá dentro, ela tem que analisar muitas coisas. O corpo dela tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Vamos analisar isso. Primeiro de tudo, a pessoa tem que enxergar a bola, o gol, entender a distância que ela tá da bola do gol, né? E perceber isso. Então tem que receber esse estímulo que está fora dela. Tem uma percepção visual daquilo que está ao redor. Isso quem faz é o sistema nervoso. Além disso, a pessoa tem que ter uma ótima coordenação motora. Se ela está vindo correndo de um outro lugar, ela tem que manter o seu movimento, ela tem que saber, né, que horas que ela vai chutar, com que perna que ela vai chutar, como que tem que estar a posição do pé e qual é a força que ela tem que fazer para que a bola consiga chegar no gol ou para que a bola não ultrapasse o gol, né, e aí perca. Então, quem faz isso também, a coordenação motora, é o sistema nervoso. E além disso, a pessoa tem que tomar a decisão, saber que horas que ela vai chutar, decidir com que força que ela vai chutar. E isso quem faz também é o sistema nervoso. E ao mesmo tempo que a pessoa está fazendo tudo isso, o coração dela tem que estar batendo, o diafragma tem que estar se contraindo para poder respirar, os movimentos peristálticos do sistema digestório não param, o sistema urinário continua filtrando sangue, o resto do corpo inteiro tem que funcionar. Então é muita coisa que uma pessoa tem que fazer nessa situação. E não somente nessa, em qualquer outra situação que nós nos encontramos. Então vocês agora estão assistindo essa aula, vocês estão recebendo o estímulo visual, vocês estão me enxergando, vocês estão me ouvindo, vocês devem estar com a apostila aí do lado, talvez esteja escrevendo alguma coisa, deve ter gente que só botou play no vídeo, não está nem assistindo direito, fazendo outra coisa. Então, quem coordena tudo isso é o sistema nervoso. Então, como a gente pode resumir de uma forma bem simples como que o sistema nervoso funciona? Então, a função dele é receber esses estímulos externos de fora, como a luz, né, aquilo que a gente enxerga, os barulhos, os cheiros, enfim, todos esses estímulos externos e estímulos internos. Então, os estímulos do próprio corpo. O próprio corpo tem jeitos de detectar se precisa respirar mais rápido, se precisa respirar mais profundamente, se o coração tem que bater mais, se você está em pé, se você está deitado. Então, o corpo consegue perceber tudo isso que está dentro dele e que está fora dele. Então, receber esses estímulos. Então, coletar todas essas informações do que está acontecendo com você e ao seu redor. E aí, o que o sistema nervoso faz? Vai interpretar esses estímulos, analisar esses estímulos, vai ver se esses estímulos são bons, se eles são ruins, e dependendo do estímulo, ele vai decidir o que precisa ser feito. Vai decidir se você continua daquele jeito, se você muda a sua posição, se você chuta com a perna direita, se você chuta com a perna esquerda, se o seu coração tem que bater mais rápido, se o seu coração tem que bater mais devagar, e vai mandar os comandos para o nosso corpo reagir. Então, vai enviar essas informações de volta para os órgãos que precisam fazer alguma coisa. Um bom exemplo é o susto. Todo mundo já levou um susto alguma vez, né? Você estava lá de boa, assistindo uma televisão, assistindo um celular, às vezes até na sala de aula isso acontece, né? E de repente, pá, um barulho muito forte.
Então, primeiro, o seu corpo recebe o estímulo do barulho, através dos órgãos dos sentidos, através da nossa orelha. A gente recebe esse estímulo e esse estímulo chega até o nosso sistema nervoso. E o sistema nervoso interpreta esse estímulo, esse som muito alto, como uma situação de perigo. E qual que é a resposta que o sistema nervoso dá? Você mexe os seus músculos de uma vez só e se prepara para sair correndo. Tem gente que até corre, ou cai, ou desmaia, depende da pessoa. Então, é isso que o nosso sistema nervoso faz. Ele recebe os estímulos, interpreta e responde, envia os comandos para o nosso corpo reagir. Beleza? Vamos falar agora da estrutura do sistema nervoso. Então, a gente pode dividir ele em 3 regiões. No encéfalo, que é tudo aquilo que está dentro da nossa cachola, dentro da nossa cabeça. A medula espinal, ou medula espinhal também. Vocês vão me ouvir falar espinhal, provavelmente porque eu fui acostumado com espinhal, mas espinal também está certo. Tudo bem? A medula espinal, que fica dentro da nossa coluna vertebral, protegida pelos nossos ossos, né, pelas vértebras, e os nervos que se espalham por todo o nosso corpo. Dá uma olhada na imagem que está aí na tela de vocês, gente. Aqui a gente consegue ver o encéfalo, que é tudo que está dentro da cabeça. Tem esses nomes aqui que já já a gente vai ver o que eles são. A medula espinal, aqui em cinza, passando no meio da nossa coluna. E a partir do encéfalo e da medula, saem os nervos que se espalham por todo o nosso corpo, pelos braços, pelas mãos, pelas pernas, na barriga, nos órgãos, em todos os lugares nós temos nervos. Tudo bem? Então, o encéfalo, a medula espinal e os nervos fazem parte do sistema nervoso. Hoje, nessa aula, nós vamos falar do encéfalo. Então, o encéfalo é aquela parte que fica dentro da nossa cabeça. Inclusive, ele é protegido pelo crânio. Os ossos da nossa cabeça protegem contra choques mecânicos, né? Se a gente bate a cabeça, o osso está ali para proteger o nosso encéfalo. E o que o encéfalo faz? Ele é basicamente o centro de controle. Todas as informações que chegam no nosso corpo, que o nosso corpo recebe, vão até o encéfalo. E é ele quem toma a maior parte das decisões. Ele que vai decidir praticamente tudo que o nosso corpo faz. E vai mandar a resposta para os outros órgãos. Então, lá no exemplo do susto, quando a gente ouve o barulho muito alto, essa informação vai até o nosso encéfalo. E aí, do encéfalo, essa informação vai ser processada e a resposta vai sair do encéfalo e ir lá para os músculos do nosso corpo. Tudo bem? Quando a gente está correndo, por exemplo, fazendo atividade física, começa a faltar oxigênio nas nossas células. O nosso corpo percebe isso e avisa quem? Avisa o encéfalo. O encéfalo interpreta essa informação e manda uma resposta para o nosso coração e para o nosso sistema respiratório. Para o coração bater mais rápido e para o sistema respiratório aumentar a frequência respiratória. Então, estão vendo como as informações vão até o encéfalo e do encéfalo saem as respostas. Tudo bem? Então, ele vai ser responsável pelos pensamentos, sentimentos, os movimentos voluntários e a maioria dos involuntários. Então, o encéfalo ele é muito, 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 muito importante. Vocês estão vendo aqui nessas duas imagens que tem uns outros nomes apontando aqui: cérebro, cerebelo, tronco encefálico. A gente vai ver que o encéfalo ele é formado por um conjunto de 3 órgãos, que são esses 3 que estão aí. O cérebro, que eu acho que é o mais famoso de todos, que é esse grandão aqui. O cerebelo, que fica aqui embaixo do cérebro, ele fica mais ou menos aqui, ó, atrás, um pouco em cima da nuca. E o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele vai ligar o encéfalo com a medula espinal. Mas a gente vai falar da medula na semana que vem. Então, aqui a gente está vendo ele inteiro por fora, né, uma visão lateral, a gente está vendo de lado, e aqui é como se tivessem cortado ao meio, para a gente ver o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Aqui a gente tem uma outra imagem, né, mostrando esses 3 órgãos. O cérebro, que é o grandão, fica aqui por cima, o cerebelo, que fica mais aqui na região da base, e o tronco encefálico, que fica bem no meio, ligando o encéfalo com a medula. E aqui os ossos do crânio protegendo o encéfalo. Vamos continuar.
Vamos falar agora de cada um desses órgãos. Vamos falar do cérebro. O cérebro mais famoso de todos, ele é responsável por controlar muitas coisas. Ele controla os nossos 5 sentidos, então tudo aquilo que a gente escuta, vê, cheira, sente gosto, toca, vai ser interpretado pelo encéfalo. Então, quais são os 5 sentidos? A gente tem a visão, que é dos olhos, o paladar, que é da língua, o olfato, do nariz, a audição das nossas orelhas e o tato, que não está só nas nossas mãos, mas sim em toda a nossa pele. Então, são esses os sentidos que a gente usa para captar as informações que são externas ao nosso corpo. Tem outros sentidos que são internos. Então, o sentido do equilíbrio, por exemplo, é um sentido interno para a gente entender qual é a posição do nosso corpo. O que mais que o encéfalo controla? Ele controla os músculos voluntários, então eu estou mexendo as minhas mãos, eu estou mexendo a minha boca, quem está controlando tudo isso é o cérebro. Como assim músculos voluntários? Tem músculos que são involuntários. O nosso coração, por exemplo. Você precisa ficar pensando o tempo todo para o seu coração bater? Sem ficar, não, agora meu coração vai bater. Não, você não precisa, você não controla esse movimento. Por isso que a gente chama ele de movimento involuntário. Quem controla os movimentos involuntários, já já a gente vai ver, peraí. O cérebro também controla as emoções, a criatividade, o raciocínio, a aprendizagem, a linguagem e a memória. Então a gente tem que cuidar muito bem do nosso cérebro para que nada disso seja prejudicado. A gente vai falar dos cuidados do cérebro, que na apostila estão junto com essa parte que a gente está vendo agora. Mas nós vamos falar desses cuidados na próxima aula. Então, aguardem. Aqui a gente tem aquela mesma imagem do encéfalo cortado ao meio, mas aqui mostrando onde está o cérebro, em roxo. Ele é o maior aqui, ele é cheio de voltinhas, muito importante esse órgão para o nosso corpo. Agora, do cerebelo. O que o cerebelo faz, gente? O cerebelo, não sei se vocês já conheciam, às vezes quando a gente vai ler, a gente fala cerebelo, mas o jeito certo de falar é cerebelo. O cerebelo, ele fica aqui nessa região de baixo, aqui na nossa nuca, ele fica embaixo do cérebro. Ele é responsável pelo equilíbrio, pela coordenação dos movimentos musculares. Então, quando nós estamos em pé, quando nós estamos caminhando, correndo, andando de bicicleta, andando de skate, andando de patins, todos esses movimentos em que o nosso corpo precisa se equilibrar, quem está funcionando e ajudando a gente a fazer isso é o cerebelo. Mas ele não faz só isso, ele tem algumas outras funções. Ele ajuda também na atenção, ou seja, para a gente manter o nosso foco em algum assunto, como, por exemplo, espero que vocês estejam mantendo o foco aqui na minha aula agora, as emoções e até mesmo no planejamento de tarefas. Então, bota o cerebelo para funcionar aí, gente, e não deixa atrasar nenhuma tarefa de vocês aí, de nenhuma aula. Combinado? Então, essa é a função do cerebelo. Aqui tem a imagem de uma bailarina, lá na ponta do pé, e fazendo esse movimento super complicado que eu jamais conseguiria fazer. Então, quem dança também precisa exercitar muito o cerebelo. Aqui a gente tem a posição do cerebelo. Ele fica aqui embaixo, ele é menor do que o cérebro, e fica aqui abaixo, ligado no tronco encefálico. E falando dele, o tronco encefálico é o último órgão do encéfalo que nós vamos estudar, e é ele quem vai coordenar as funções involuntárias, aqueles movimentos que a gente tinha falado agora há pouco, dos batimentos cardíacos, a frequência respiratória, os movimentos da digestão, que são aqueles movimentos peristálticos, vocês lembram deles? A gente não precisa pensar, então agora o alimento vai sair do meu estômago e vai para o meu intestino. Não, o tronco encefálico controla isso de uma forma involuntária. A pressão sanguínea, olha, aqui na imagem, mostra uma pessoa medindo a pressão sanguínea, ou seja, com que força o coração dela está batendo. E até mesmo a produção de urina vai controlar nosso sistema urinário. Então, ele vai controlar tudo aquilo que é involuntário. Tudo bem, pessoal? Então, nós encerramos o encéfalo, que é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Na próxima aula, nós vamos falar da medula espinal, dos nervos e dos cuidados que nós temos que ter com o nosso sistema nervoso. Esqueci de falar da posição do tronco encefálico. Olha aqui onde ele está, gente. É aquela mesma imagem que a gente já viu, só que agora em azul está a posição do tronco encefálico. Agora sim, a tarefa, gente,
é a atividade 1 da página 327. Essa é a tarefa que é para fazer, tudo bem? Essa tem que fazer. Eu coloquei aqui uma atividade opcional, se vocês quiserem fazer. É a atividade 2 da página 332, o exercício 2. São alguns exercícios de lógica. Então, tem 3 atividades para vocês treinarem aí o cérebro de vocês, ver como é que eles estão. Vocês vão usar os anexos que estão lá no fim da apostila. São atividades bem divertidas, bem legais. Não é obrigatório, quem não quiser não precisa fazer, mas chama aí o pai, a mãe, o irmão, a irmã, alguém para fazer junto com vocês, que é bem legal, bem divertido. Combinado, gente? Deixa eu encerrar a apresentação. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários ou anota em algum cantinho da apostila para eu responder no próximo Tira Dúvidas. Combinado, gente? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!